Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Vamos ver hoje aqui esse personagem histórico aqui, muito famoso, que é o General Gumersindo Saraiva, que intitulado O Napoleão dos Pampas. Então nós vamos saber nesse vídeo quem foi esse herói que desafiou a ditadura do Floriano Peixoto e do Júlio de Castilhos aqui na província do Rio Grande do Sul. Quem era esse homem rebelde que odiava ditaduras e tiranos e lutava por liberdade, lutava por democracia. Qual foi o legado que esse homem, que esse caudilho deixou para exemplar aqui os gaúchos e o Brasil como uma terra livre, e quais as suas batalhas mais importantes que ele enfrentou, umas até que ele não provocou e outras que ele teve que enfrentar para se defender, porque afinal de contas ele tinha um objetivo. E como ele morreu e o que fizeram com seus restos mortais. Então, meus amigos, antes de mais nada, inscreva-se nesse canal, vamos estudar junto, é muito importante que vocês visualizem isso, compartilhem, porque isso aqui é história, e a história está se repetindo, né? Quem não estuda a história está condenado a repetir tudo aquilo que no passado aconteceu. Então vamos ver, meus amigos, vamos ver o seguinte aqui, ó. Isso aqui, nós vamos ver agora, é o seguinte, ó. Só para vocês terem uma pálida ideia da situação, nós assim, enquanto cidadãos brasileiros, nós temos que cultuar, nós temos que entender isso aí, porque é muito importante. Então, esse Gumersindo Saraiva, ele nasceu em 13 de janeiro de 1852, no município de Arroio Grande, que era aqui no Rio Grande do Sul, lá no sul do estado, e foi um militar brasileiro, né, sendo o principal comandante das tropas rebeldes, as tropas maragatas, que junto com Gaspar Martins e com o Joca Tavares, eles tinham fundado o Partido Federalista e que eram contra a ditadura do Floriano Peixoto, dessa a nova república, e aí ele lutou na Revolução Federalista, que foi de 1893 até 1895, 2 anos e meio, mais ou menos, de muita guerra. Então, isso aí tudo aconteceu quando, em 14 de julho de 1891, o Júlio de Castilho, que era deputado federal e foi deputado constituinte, e ele assumiu aqui a presidência da província, em 14 de julho de 1891, mas ele deu, na verdade, um golpe de Estado, porque ele era um homem assim que ele era ao mesmo tempo investigador, juiz, promotor, a vítima, como é muito prático, é muito comum hoje em dia, né? Uma autoridade, uma pessoa pública, ela pega e, não, eu tenho mais conhecimento e aqui eu sou o rei. Então ele foi o relator, ele criou a Constituição de 1891 aqui na província, né, e no tempo que o Floriano Peixoto era o ditador, e no mesmo dia que ele promulgou essa nova Constituição, ele já foi eleito presidente pelos próprios, indiretamente pelo próprio pessoal da Assembleia. Quer dizer, um verdadeiro golpe. Ele era um ditador, ele não foi eleito pelo povo na primeira vez, e ele não obedecia a ninguém, e o juiz era ele também. E o que aconteceu? Começaram as desavenças com a elite gaúcha aqui, né? O pessoal, os fazendeiros, o pessoal que tinha mais ou menos um pouco de esclarecimento, não concordou com isso. Isso é um absurdo. Como é que o cara se autoproclamou presidente? Né? E aí, como ele era um déspota, ele era um positivista e um autoritário, o pessoal não aceitou muito isso. Como era um cara rico e tinha um jornal que era só dele, ele mais ou menos ditava as leis, né? Então a oposição conseguiu derrubar ele do poder, haja vista a grande ilegalidade que se apresentava, mas depois, logo a seguir, ele voltou ao poder através de eleições, mas aquelas eleições hiper mega fraudulentas, porque ele era um candidato único, e aí, claro, ele teve a maioria dos votos porque era só ele, parecia uma eleição de Cuba, assim, né, só tem um candidato e o candidato sempre ganha com 100% dos votos, e foi isso que aconteceu, e aí o povo já ficou. Aquelas pessoas mais esclarecidas e os fazendeiros, o pessoal que pagava imposto já se revoltou. Isso aí não está certo isso aí. Mas ele implantou uma ditadura cruel no Rio Grande do Sul.
Tem os livros aí de história que contam. E aí, nessa ditadura dele, ele começou a perseguir opositores, prendia pessoas, expulsava, mandava degolar, mandava matar, e as perseguições eram muito grandes. E os fazendeiros, principalmente o Joca Tavares, aí, Silveira Martins, eles se revoltaram, e isso aí foi o estupim de uma guerra civil, que durou 2 anos e meio aproximadamente, com cerca de 10 mil mortos, e muitos milhares de pessoas que foram degoladas, pessoas que foram banidas do estado, tiveram que se exilar daqui, foram para outros países, fugiram daqui. Ele destruiu o Rio Grande do Sul, mas hoje em dia ninguém fala isso. Bom, aí esse Gumersindo Saraiva, ele deixou o legado. O maior legado que ele deixou foi a sua lealdade à causa federalista, né, à causa da liberdade, a sua obstinação pela justiça e pela liberdade que ele lutou, né, e o seu exemplo de jamais baixar a cabeça para ditadores, para gente que usurpa o poder e que se acha o dono do mundo, que é autoritário, que é um tirano. E os seus inimigos reconhecem também que os feitos do Gumersindo Saraiva não eram os feitos de um bandoleiro, de um assaltante, de um mercenário ou terrorista, nada disso. Ele era uma pessoa que ele se preocupava com a causa, né, o ideal da liberdade, o ideal de uma democracia, digamos. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas porque hoje em dia ela está muito relativizada, mas enfim, democracia, pelo menos a maioria do povo deveria ser respeitada. Então foram muitas as batalhas que o Gumersindo Saraiva lutou, batalhas importantes. Mas a maior, eu dou mais destaque para aquela batalha no território gaúcho aqui, a Batalha do Cerro do Ouro, que se travou próximo à cidade de São Gabriel, em 27 de agosto de 1893. É que o Gumersindo, ele juntou as tropas dele e ele ia marchando em direção ao Rio de Janeiro. Então ele tinha que passar pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, para ter acesso ao Rio de Janeiro. E ele passava perto de São Gabriel. E as tropas legalistas estavam no encalço dele. Então o que aconteceu? Quando ele ia passando perto de São Gabriel, ele pretendia derrubar o ditador Floriano Peixoto. Ele pretendia derrubar a ditadura do Floriano. Então aconteceu uma grande batalha ali, e o surreal dessa batalha foi a covardia do comandante do 1º Regimento de Artilharia a Cavalo, que hoje é o 6º Becom em São Gabriel, o coronel Jorge Diniz de Santiago, que, apavorado com as notícias que tinha acontecido uma batalha em Cerro do Ouro, que o Gumersindo tinha 3 mil homens, estava matando todo mundo, degolando, não sei o quê, e ele se apavorou. Em vez de montar uma resistência, não sei porquê, ele mandou destruir o paiol de munições, né, que tinha pólvora e armamentos, e fugiu da cidade. E a explosão que deu na cidade com a queima do paiol de munição quase destruiu a cidade. Foi um estrondo pavoroso que aterrorizou mais ainda a população. E ele foi embora, e o Gumersindo não deu nem embora, ele nem passou em São Gabriel, aconteceu a batalha, ele seguiu o caminho e foi embora. E esse coronel aí, o Jorge Luiz Diniz Santiago, acabou sendo promovido a general de brigada por tempo de serviço, por antiguidade, né? E até comandou por alguns meses a terceira região militar. Quem sabe muito bem dessa história é o professor Beraldo Figueiredo, de São Gabriel, que ele é filho do historiador Osório de Santana Figueiredo. É uma pessoa muito ilustre na cidade, e eles têm muitas obras publicadas a respeito disso, com detalhes e documentados. São pesquisadores, né? Então, na verdade, o Gumersindo ele não reagiu porque ele quis, ele foi atacado pelas tropas governistas, né? E aí ele se defendeu e teve que abrir caminho abaixo de bala, espada e lança. Então a morte do grande caudilho, ele morreu em 10 de agosto de 1994, na localidade de, como é que chama aquilo? Carovi, lá para o norte do estado. Ele sofreu uma emboscada quando ele estava inspecionando as tropas antes de uma batalha, e aí ele foi alvejado pelas costas, alguém atirou nele e ele morreu. Então o biógrafo e médico particular dele, Dr.
Ângelo Dourado escreveu um livro que é uma peça rara, chamado Voluntários do Martírio. Então ele conta detalhadamente tudo o que aconteceu, minuto a minuto, que ele foi um dos médicos que socorreu ele na hora e viu que não tinha jeito, um projétil de fuzil atravessou ele pelas costelas, atravessou o coração dele, furou o pulmão, tudo, e ele ficou agonizando, em poucas horas ele morreu. A única coisa que puderam fazer é dar um remédio para dor, né? Porque não tinha muito o que fazer num campo de batalha onde não tem recurso nenhum. Então, contam que as tropas lá tinha um tal de Garcia lá, que era um coronel muito mau, mandou cortar a cabeça dele para presentear o ditador Júlio de Castilhos, provar que tinham eliminado o bandoleiro, né, a lenda, né? Só que isso aí tem até um filme e um livro do Tabajara Ruas que conta esses detalhes, né? Uns dizem que é lenda, outros dizem que é verdade, mas afinal ele foi muito comentada essa história do Gumercindo Saraiva. Então, meus amigos, é uma história importantíssima, né? Eu vou deixar o livro e o filme e depois a gente volta a falar sobre isso. Então, o livro A Cabeça de Gumercindo Saraiva é do Tabajara Ruas, é um livro feito aqui no Rio Grande do Sul. Tem também o Voluntários do Martírio, de Ângelo Dourado. Aqui no Rio Grande do Sul tem sebos e tem livrarias que ainda vendem esses volumes aí. E tem também um filme aqui que relata um pouco, né? O nome do filme é O Preço da Paz, tá aqui o link, é só acessar no YouTube, tá de graça. E é um filme muito bom, com o ator principal, o Lima Duarte, tem o Erso Capri, Camila Pitanga, vários atores famosos do Brasil que compuseram esse filme. A história desse homem é muito interessante, pessoal. É muito interessante. Aqui vocês vão ver, ó. Aqui é o local da batalha do Cerro do Ouro de São Gabriel, onde foram enterrados os mortos. Quando deu a carnificina, que morreu aquele monte de gente, que eles abriram uma cova rasa, empilharam os corpos ali e taparam com terra. E aqui o local está preservado, tem uma cruz ali, o pessoal faz muita visitação lá nesse local, que é um monumento aos mortos da Batalha do Cerro do Ouro. Então, meus amigos, a situação é mais ou menos essa, né? Vocês estão vendo que não é fácil, né? Não é fácil. A história do Rio Grande do Sul é cheia de heróis, mas só que a posteridade desvirtuou essas histórias e não contam a razão pela qual esse homem, esse caudilho, teve que se revoltar. Quer dizer, ele não foi o único, né? Ele era um comandante em chefe das tropas, mas tinham vários outros generais, o próprio Joca Tavares, que era um general da reserva, né? Que lutou na Guerra do Paraguai, que estava por trás de tudo isso. Mas quem ia para a linha de frente e quem comandava as tropas, com a dificuldade da época, dificuldade logística, dificuldade de lidar com pessoas, homens rudes, assim, até analfabetos, que só sabiam cortar a cabeça, é muito difícil controlar uma tropa. No filme vocês vão ver que ele era um homem justo. Até quando algum soldado cometia alguma arbitrariedade, ele mandava fuzilar o cara, né? Como foi o caso de um rapaz que estuprou uma moça, lá, um soldado, e ele não perdoou o cara, pegou e, não, vocês têm que respeitar as famílias, pegou e botou o cara no palanque e fuzilou. Tá, meus amigos? Muito obrigado e até o próximo.